noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre combustíveis do futuro. Vamos falar sobre qual será a perspectiva do Brasil e do mundo em termos de combustíveis. E para isso estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Milton Stigl, CEO do grupo Brazil Biofuels, grupo BBF. Muito bem-vindo, Milton, muito boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Milton, primeiramente, quem que é o Milton Stigl em um minuto no mercado? Um brasileiro extremamente empenhado em desenvolver o trabalho na Amazônia, com um propósito bastante ousado de descarbonizar a floresta e, juntamente com isso, desenvolver essas economias locais que são muito carentes de emprego. E o que faz o grupo BBF? Qual que é a atividade principal do Brazil Biofuels? A BBF iniciou em 2008 as suas atividades, principalmente focando em substituir o diesel fóssil pelo biodiesel para a geração de energia nesses sistemas isolados das regiões remotas. Então, basicamente, é aproveitando a oportunidade das áreas degradadas que hoje estão dentro do bioma amazônico, recuperar essas áreas com a cultura da palma, que é perene, extrair o óleo sem necessidade de escoar esse óleo para os grandes mercados consumidores, transformando ele em biocombustível e consumindo no próprio local. Ou seja, o biocombustível que vocês propõem é um biocombustível que não é daquilo que a gente conhece, não é etanol, que é o biocombustível tradicional, vem do óleo de palma, ou seja, é uma inovação que poderia ser utilizada, por exemplo, na combustão do motor a endocombustão, ou seja, motor de carro, de caminhão, etc. E como é que vocês fazem isso? Qual é a combustão que a óleo de palma tem? Porque normalmente o óleo de palma é utilizado para questões alimentares, né? Até para fazer, até para Nutella tem óleo de palma, né? Então, como é que isso transforma em um biocombustível? Exato. O que pouca gente sabe, e o importante da sua pergunta que a gente tem a oportunidade de esclarecer, é quando o Rudolf Diesel desenvolveu os motores que levam seu nome, ele o fez com óleo de amendoim. Não existia o diesel do petróleo. Então, na verdade, o que temos é um motor feito para óleo vegetal e adaptado ao diesel. Só que, com a evolução do petróleo, obviamente, o óleo vegetal se tornou simplesmente o consumo humano, como você bem colocou. É mais fácil você encontrar óleo vegetal na Nutella do que nos tanques de caminhão. Mas, por outro lado, a gente tem uma enorme oportunidade. Por quê? Porque o diesel, para sair das refinarias hoje no Brasil, da Petrobras, e alcançar justamente essas regiões remotas, ele implicita um custo logístico elevadíssimo e facilita muito essa substituição que eu disse no início, por conta que você chegava a gastar 2 ou 3 litros de óleo diesel no transporte para fazer chegar 1 litro de diesel para a geração térmica dessas localidades. Então, olha só a oportunidade que a gente enxergou. E o Brasil é uma potência para a produção de óleo vegetal, principalmente da palma, mas no mercado internacional é visto como um pequeno produtor. Nós temos menos de 1,5% do market share global de produção de óleo de palma. E por que isso? Justamente porque o óleo de palma precisa de temperatura e muita pluviosidade, e isso chega a ser um empecilho para a forma como o empreendedor brasileiro vê o agronegócio. Desculpa se eu estou me estendendo muito na resposta, mas é importante dar esse enfoque porque numa cultura como soja e milho, você gasta 120 dias entre plantar e colher. Na palma você demora 4 anos para começar a produzir fruto, a árvore, e quando esta começa a produzir, você precisa ter uma indústria, porque senão você não consegue extrair o óleo, ou seja, capital intensivo. Então, isso mostra que quando a gente faz a opção por transformar esse óleo num biocombustível e empregá-lo para a geração de energia, os contratos de longo prazo, que são os PPAs de energia, viabilizam a financiabilidade desse projeto. Mais uma vez, eu peço desculpa pela extensão da resposta, mas eu precisei dar essa explicação. Não, mas estava aqui justamente, temos 1 hora para conversar sobre esse ponto. Mas só complementando então a sua resposta, quem que é o líder mundial na produção de óleo de palma? E por que o Brasil, com essa extensão territorial que temos, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, não está nas lideranças mundiais na produção de óleo de palma? Hoje, os 3 países que são líderes na produção de óleo de palma estão no Sudeste Asiático, na ordem Indonésia, Malásia e Tailândia. A Indonésia é o principal produtor,
Somado, esses países têm mais ou menos 20 milhões de hectares plantados com a cultura da palma. Pois é, só para terminar também essa questão, agora me lembro também de uma polêmica, especialmente na União Europeia, sobre o fato de que a palma ela é plantada às custas da floresta pluvial típica, né, tradicional. Ou seja, na Indonésia, muita da área florestal, da área da mata nativa, vamos dizer assim, foi eliminada para plantar palmas. E a União Europeia colocou limitações até na importação de óleo de palma, de novo, para consumo humano, por causa desse desmatamento que acontece por lá. O que acontece? De fato é necessário desmatar para criar palma? Aqui no Brasil é diferente ou também tem esse risco de ter que desmatar para criar palma? Infelizmente, o que aconteceu no Sudeste Asiático foi trágico, porque eles praticamente devastaram grande parte de suas florestas tropicais para a cultura da palma. O Brasil tem uma história completamente diferente. Nós começamos o trabalho com palma justamente porque a legislação brasileira, que foi um decreto publicado pelo presidente Lula em maio de 2010, ele começa dizendo o seguinte: fica proibido a cultura de palma de óleo no território nacional, exceto nas áreas antropizadas até dezembro de 2007. Isso tira daquele que escolhe a cultura da palma como um ofício, como empreendimento, porque a própria legislação que foi publicada em 2010 já mitigou esse risco da palma ou da cultura da palma no Brasil, ela implicitar em desmatamento. Então, o Brasil, preocupado com o que aconteceu no Sudeste Asiático, tomou as medidas jurídicas para ter segurança ao empreendedor que quiser sim produzir palma no Brasil, que por si só já é sustentável. Hoje a gente tem aí as certificadoras certificando o óleo de palma produzido em diversos países, por exemplo, na Colômbia, no Equador, para justamente fugir dessa classificação de desmatamento. No Brasil, nós temos essa grande vantagem de existir uma legislação que há 13 anos atrás, ou melhor, de 2010 para cá são 13 anos atrás, dizendo o seguinte: só pode plantar em área degradada. Então, se o zoneamento agrícola brasileiro prevê que na região norte você pode abrir 20% de uma propriedade e cultivar e preservar 80%, na cultura da palma você não pode derrubar nenhum hectare. Então, no Brasil é uma história completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, se temos uma maior proteção da floresta, do meio ambiente, não limita também, por outro lado, a produção brasileira? A gente não é condenado, entre aspas, a ter uma produção limitada, porque muitas áreas brasileiras não estão degradadas, fica difícil plantar umas palmas por lá, né? Nesse zoneamento, Carla, é importante a sua pergunta, foram identificados 31 milhões de hectares, ou seja, se os três principais produtores somados produzem em 20 milhões de hectares, no Brasil foi identificado 31 milhões de hectares antropizados, ou seja, devastados, antes de qualquer cultivo da palma iniciar no Brasil. Então, se nós recuperarmos essa parte da floresta com a cultura da palma, dando a ela, novamente, a reintegração da biodiversidade, recuperando os cursos d'água, dando emprego para os 30 milhões de amazônidas que hoje são carentes de uma oportunidade de trabalho, a gente vai estar prestando um enorme serviço ambiental. E uma outra questão, já atacando esse quesito do combustíveis do futuro, que tem nele, no projeto de lei, um item que é muito importante, que é justamente os créditos de carbono que deverão ser precificados agora no Brasil. Pois é, eu queria falar também esse ponto, para explicar um pouco melhor esse projeto de lei e a questão também dos créditos de carbono, mas antes disso, só para terminar esse assunto, quanto o Brasil pode produzir de óleo de palma para uso como combustível? Quantos bilhões de litros vocês calculam que o Brasil poderia produzir por ano e quanto isso impactaria no PIB brasileiro, nas exportações, ou seria mais para o consumo interno? Qual que é o impacto econômico de um Brasil produzindo, no seu máximo potencial, óleo de palma? A palma, historicamente, ela tem uma produção média de 6 a 8 toneladas de óleo por hectare. Se nós recuperarmos esses mais de 30 milhões de hectares com palma, nós teremos aí quase 240 bilhões de litros de óleo por ano, óleo vegetal. Eu chamo isso de um pré-sal verde. Então, assim, se você colocar isso em barris de petróleo, seria 1,1 bilhão de barris de petróleo, de óleo vegetal produzidos por ano. Então, olha o tamanho da riqueza e da oportunidade que o Brasil tem para, sim, ser líder
desses novos combustíveis do futuro que eu tenho certeza que você vai alcançar no nosso bate-papo. Pois é, né? Se você falar 240 bilhões de litros de óleo de palma, o pré-sal é 175, se não me engano, né? Então, estamos falando de mais óleo de palma do que o petróleo que o Brasil já produz hoje no pré-sal, né? Então, é um volume importante. Agora, além da combustão para os carros, para os ônibus, para os caminhões, o óleo de palma é possível também criar combustível para aviação civil, para outros tipos de meio de transporte, ou é limitado? Quais são os riscos, as vantagens? Hoje, se eu posso aqui te afirmar que o maior desafio da indústria aeronáutica é justamente a descarbonização, por conta que para você alterar hoje o que nós conhecemos como transporte aéreo é uma coisa bastante difícil. É muito mais fácil a gente trabalhar em aperfeiçoar o combustível do que querer mudar os sistemas que hoje o setor aéreo empreende. Eu digo para você que a natureza ela foi muito generosa nesse quesito e eu explico rapidamente. Hoje, o querosene de aviação, que é muito consumido, porque você tem praticamente querosene de aviação em aeronaves grandes e você tem a gasolina de aviação em aeronaves pequenas, em monomotor em aviões pequenos. Mas transporte comercial, transporte de carga, de passageiros, o que a gente tem é o querosene de aviação, que é muito consumido. Hoje, o óleo vegetal, ele tem nas suas características, tomando sempre como referência a palma, uma cadeia de carbono que está entre 18 e 22 carbonos. O querosene de aviação também tem, que é um hidrocarboneto, entre 18 e 22 carbonos. Quando você quebra as moléculas de dupla ligação, que é o óleo insaturado ou saturado, para você fazer o combustível de aviação, você tem um consumo pequeno de hidrogênio e você tira aquelas 3 partículas de OH, que é o triglicerídeo, formando água. Então é um simples processo de hidrogenação com um catalisador e você já tem o querosene de aviação ou o diesel verde. É um processo muito simples. Agora, veja só as questões que o mundo hoje tem como alternativa a isso. Você tem a eletrificação, que eu acho que no caso dos aviões é uma coisa muito distante. Você tem o hidrogênio, que também pode vir a ser, mas não é alguma coisa que nós podemos contar para os próximos 10, 15 anos. Temos aí um horizonte de 20 a 30 anos. E a gente tem também o etanol para o jet, que é você pegar o etanol, que são 2 moléculas de carbono, depois você tem que juntar todos eles para fazer essas 18 ou 22 moléculas do hidrocarboneto, que é o querosene de aviação. Então, olha como o Brasil tem realmente uma oportunidade para ser líder na produção do SAF, que é o nome, a sigla em inglês para esse querosene de aviação sustentável. Então, assim, a gente consegue recuperar a floresta, dar emprego, para justamente mitigar essas questões do que o Brasil quer muito combater, que o que é? É o desmatamento ilegal, é o garimpo ilegal. Então você tem uma forma digna das pessoas poderem realmente ter um ofício. Na cultura da palma, ela não pode ser mecanizada, ela é 100% manual. E olha o que interessante, você tem a parte agrícola, você tem a parte da indústria, onde você extrai o óleo, depois você tem uma outra indústria que é para transformar esse óleo, que seria uma biorefinaria, no combustível de aviação. Então, olha que maravilha de sistema que você desenvolve numa região hoje que é extremamente carente de emprego, de trabalho. Pois é, né? Agora, só para terminar essa questão também, então, de fato, existe uma facilidade técnica e econômica também, ou seja, é viável economicamente aumentar o óleo de palma com hidrogênio para criar esse combustível de aviação, ou isso representa um custo ainda superior ao querosene tradicional? Vale a pena usar isso, ou tem além do custo, vamos dizer assim, o que compensa o custo maior seria o impacto ambiental menor? Qual que é o raciocínio, qual que é a tese atrás disso? Olha, cara, eu posso ser muito simples na minha resposta, eu acho que você vai rapidamente concordar comigo. Entre eu pôr uma semente no solo, esperar que em 4 anos eu receba um óleo que pode ser transformado em combustível e eu construir uma cidade no meio do oceano, para que lá eu vença 2.000 metros de lâmina d'água, 7 quilômetros de rocha, para encontrar algo que carregado de gás, carregado de óleo pesado, né? Porque o petróleo ele tem as fases pesadas dele, que são os destilados asfálticos. E, veja, o que é melhor? Algo que eu demoro alguns dezenas de milhões de anos para se formar com material orgânico, ou pôr uma semente no solo e tirar o óleo vegetal, que você pode pôr na boca, você não morre. Mas por que inicialmente o renovável fica muito mais caro? É uma questão de escalabilidade.
Agora, se nós já colocamos na nossa conversa que nós temos um pré-sal verde, você concorda comigo, se grandes companhias como a própria Petrobras se investissem nessa oportunidade, a gente não traria esse preço para ser muito mais barato do que a outra fórmula, que é o petróleo? Pois é, e falando disso, então, pegar o gancho dessa sua última frase. A Petrobras ela está num processo de transição energética, ela está olhando para os combustíveis verdes. O Brasil, como um todo, está mais atento a questões ambientais e a questão de transição energética, assim como a União Europeia e também os Estados Unidos em escala menor. Muitas companhias petrolíferas internacionais estão tentando diversificar também a sua atividade, não sendo mais exclusivamente dependentes do petróleo ou dos combustíveis fósseis. Há interesse que se foi manifestado por empresas brasileiras ou estrangeiras do setor petrolífero em utilizar o óleo de palma como combustível ou ainda estão em fase de estudo, ainda estão numa fase incipiente? Quanto que isso está presente na agenda das grandes majors, né, petrolíferas internacionais? Eu vou dividir as respostas. Vamos falar primeiro da questão do Brasil, que a gente tem este ano no Brasil uma mudança realmente estrutural na política energética, vislumbrando mesmo desenvolver os renováveis. Tá? Então, esse governo aqui tem dado um olhar com bastante atenção para esse quesito. Por que eu digo isso? Porque hoje o Brasil precisa vencer uma barreira diplomática para ele se tornar líder em produção de óleo de palma. Pelas ações que o Sudeste Asiático tomou no passado para ser líder na produção de óleo de palma, é um método que hoje o mercado não premia, ele pune. Então, o que significa? Olha, o óleo vegetal de palma para os combustíveis renováveis na Europa, nos Estados Unidos, tem suas restrições, tem suas penalidades. Como isso alcança o Brasil? Bom, o Brasil precisa se desenvolver e, para isso, precisa de investimento. Como é que é a visão do europeu e do americano com relação ao Brasil? Não, vocês são importadores de óleo de palma. O Brasil ainda não é autossuficiente. Então, eu não posso te premiar, porque senão o que acontece? Vocês podem importar o óleo de palma desses grandes produtores que nós queremos penalizar, transformam isso dentro do Brasil e depois colocam no mercado americano e no mercado europeu. A gente não aceita esse modelo. O que a gente precisa é que vocês primeiro se tornem grandes produtores para que depois a gente crie uma legislação específica para o Brasil. Olha, nós vamos ter que o óleo de palma do Brasil vai poder sim ser comercializado como biocombustível nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no Japão. Então, há esse entendimento já por parte dos ocidentais, do mundo, do norte do mundo, sobre que o Brasil é diferente. Exato. Já se entende isso, já eles sabem disso. A gente tem feito um trabalho de divulgação amplo, mas o Itamaraty, o governo federal também está atuando desta forma. O que precisamos agora é ter política interna dentro do Brasil para que isso possa se desenvolver, para que o Brasil realmente venha a ser essa potência que a natureza indica ser para que possamos produzir óleo de palma com sustentabilidade e reconhecido no mercado internacional. As grandes petroleiras, agora na segunda parte da sua pergunta, já enxergaram nas nossas apresentações, que eu tenho viajado o mundo falando sobre isso, o grande potencial que o Brasil tem e todos querem realmente aproveitar esse potencial. Mas, mais uma vez, voltamos dentro daquele quesito, né? Precisamos organizar aqui a casa para que o Brasil, não de uma maneira como uma empresa privada, mas de uma forma corporativa, ou seja, uma associação através do governo federal, se apresentando com a palma brasileira sustentável. E como é que faz isso, na sua opinião? Ou seja, incentivos públicos, incentivos fiscais. Por que o fazendeiro que hoje planta soja, que hoje planta outro tipo de cultura, deveria começar a plantar só palma? Qual que é a vantagem econômica que você acha que ele vislumbraria ou que o governo deveria fornecer para que ele fosse incentivado a fazer isso? O primeiro passo o governo já fez com esse projeto de lei Combustível do Futuro, onde ele coloca lá, sim, que nós vamos ter a obrigatoriedade de adição, tanto do diesel verde como o SAF, ao longo dos anos. Então, isso dá previsibilidade para que esse empreendedor do agronegócio que você citou possa ter a iniciativa de começar a produzir a palma ou qualquer outra oleaginosa que ele venha querer colocar dentro do programa. Mas o mais importante de tudo é o governo levar essa bandeira. O presidente Lula, que hoje tem uma penetração tão grande na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, né, que ele é muito respeitado por a questão de querer realmente trazer uma solução para a Amazônia, mostrar a solução brasileira. Qualquer outro país, Carlos, principalmente na Europa, que você queira produzir alguma coisa, você vai ter que deixar de produzir outra. Olha o potencial que o Brasil tem. A gente pode ser líder na produção de um óleo que é o óleo mais consumido pela humanidade, que é o óleo de palma, pouca gente sabe disso.
sem ter que deixar de cultivar ou plantar qualquer outra cultura. Não são competitivos. Porque essa é a crítica que se faz ao etanol, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos. O etanol americano é feito pelo milho, então o milho consumido por um ser humano é o efeito etanol. Aqui no Brasil, crítica não tão efetiva assim, o etanol brasileiro rouba terreno para a produção de alimentos. Na verdade, o etanol é só 7% da produção agrícola brasileira, então é uma parte mínima. Mas enfim, o óleo de palma então não teria esse problema de roubar, entre aspas, terreno para a produção agrícola alimentar. Exato. E o que é mais interessante, independente de a posteriori, as soluções que a tecnologia ou a evolução vem a trazer nas questões dos combustíveis, imagine que daqui a 30 anos o hidrogênio seja realmente a grande matriz energética do mundo, que venha substituir o petróleo. Tudo isso que nós fizemos vai estar lá, preservado na floresta, não é? O óleo de palma ele ainda vai continuar servindo como alimento para a humanidade, então ele tem o plano A, o B e o C. Uma outra coisa que pouca gente sabe, se você me permite, é que na noz da palma, que é o óleo de palmiste, ele é utilizado em inúmeros produtos cosméticos, de healthcare, de farmacêuticos, que é um óleo muito, muito procurado pela indústria de química. Então, olha qual é o leque de oportunidades que a palma abre no Brasil. Pois é, e só para a gente também entender um pouco essa questão da parte legislativa. O governo federal, desde o começo do ano, está tentando incentivar uma transição energética na parte dos combustíveis. Temos também questões dos carros elétricos também para mudar um pouco. Depois a gente vai falar disso também, o jeito do brasileiro se locomover. Mas esse caso desse projeto de lei do combustível do futuro, o que é previsto, o que muda se esse projeto for aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Presidente da República? O que muda da forma concreta para a economia brasileira e para o setor do óleo de palma? Bom, ele muda, ele é impactante. Primeiro que ele já está aumentando a possibilidade de adição do álcool anidro na gasolina de 27,5% para 30%. Ele também amplia a adição de biodiesel no diesel. E ele cria essa previsibilidade da adição do SAF dentro do mercado doméstico brasileiro. Uma questão muito importante desse projeto de lei é que muito do que se diz é dos desenvolvimentos de outras tecnologias que podem mitigar o consumo do combustível e na emissão de carbono e que isso servisse de redução para justamente entrar como crédito de carbono. No projeto de lei brasileiro, ele diz que não, você tem sim que botar 1% de renovável dentro do fóssil. Independente da tecnologia que você empreenda e que diminua as emissões de carbono. Então, ele dá previsibilidade do produtor que ele vai sim, em caso que decida investir para esses combustíveis de segunda geração, ter um mercado doméstico que vai precisar adicionar o renovável no fóssil. Só para terminar, mas a questão de adicionar biocombustível no diesel tradicional ou também na gasolina agora, com esse aumento, né, já existe hoje, mas só vai aumentar um pouco. Não tem nenhum tipo de problema com o desempenho do combustível, é igual, não tem nenhuma redução da potência do combustível, redução da combustão, é exatamente a mesma performance, o mesmo desempenho do combustível convencional? Exato, olha, a questão de misturar etanol na gasolina é uma questão para melhorar a gasolina, tá? Isso precisa ser dito. Na década de 70 se misturava o chumbo tetretila, depois misturava o metanol, aí tinha os aromáticos que foram proibidos, e aí viram que a melhor coisa era fazer o álcool renovável porque ele é um antidetonante e melhora a performance do combustível a gasolina. Então isso precisa ser falado. Na questão do biodiesel, ele aumenta a cetanagem, ele melhora a lubricidade do motor, principalmente com essa questão de você reduzir o enxofre. Quando você reduz o enxofre do combustível, você diminui a lubricidade dele. Então são questões técnicas que não se falam muito, mas tanto tanto o etanol quanto o biodiesel, eles melhoram a qualidade. O que se discute é até que percentual que isso pode ser feito. Mas tanto a Anfávia como o governo e os produtores de biocombustível estão muito atentos a isso e trabalham em perfeita harmonia, e assim que deve ser. Então, assim, essa questão de você trabalhar com, agora, os de segunda geração, eles são diferentes, porque eles têm as mesmas características do diesel fóssil ou do querosene de aviação. A única questão no querosene de aviação é o ponto de congelamento, então por isso que hoje a legislação permite até no máximo 50%.
Porque se o avião for a nível muito elevado, que a temperatura é muito baixa, ou voar em localidades ele começa muito a cristalizar. Começa a ficar, então não pode ser utilizado em todas as... Sempre, mas o diesel verde, se você pôr num cromatógrafo, ele tem as mesmas características do diesel do petróleo. Qual é a única diferença? Ele não tem enxofre. Isso é bom. Ou seja, polui menos. Exatamente. Polui menos. Agora, essa questão também que você falou dos créditos de carbono. O Brasil também está elaborando uma legislação que deveria ser aprovada até o final do ano sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono. Como isso se encaixa no quadro de produção de óleo de palma? A produção de óleo de palma gera créditos de carbono? É positiva ou tem uma questão que poderia complementar essa atividade? Como que a gente pode entender quais são a ligação entre as duas coisas? Então, vejamos a análise bastante clara para quem está nos assistindo poder entender. Quando você fala de crédito de carbono, por exemplo, na descarbonização através do etanol, seja de cana ou seja de milho, são culturas de ciclo relativamente curto. Ou do biodiesel produzido pela soja, também é uma cultura de ciclo curto. No caso da palma, as árvores permanecem por 35 anos. Então você planta, ela demora 4 anos, depois ela fica mais 30 e tantos anos produzindo fruto e sequestrando o carbono. Todo o carbono dessas fotossíntese que ela faz ao longo da vida dela fica nas folhas e no tronco da árvore. Então, assim, se nós temos uma legislação que já garante que se você só pode plantar nas áreas antropizadas, fica claro que onde você está plantando você não derrubou nenhuma árvore. Se você não derrubou, todo o crédito de carbono que você tem ali, ele é seu. Ele é direito de quem está investindo e que está fazendo. É uma forma de você financiar essas culturas de ciclo longo. E o crédito de carbono ele pode ser criado desde o primeiro ano de vida, mesmo que a palma não produza ainda óleo, pode ser criado na base da fotossíntese das plantas ou tem que esperar um certo limite, um certo nível de dimensão da planta? É óbvio que a gente precisa esperar como é que isso vai ficar, mas... Aí não sabemos por causa não tem a lei. Exato, mas fica subentendido que a partir do momento que você pôs a semente no solo, a fotossíntese disparou. Vai acontecendo. Então, assim, você precisaria ter um instrumento, uma calculadora dessa fotossíntese de carbono, para que o empreendedor, ou seja, aquele que investe numa cultura de ciclo longo, ele tivesse parte da financiabilidade disso que eu me referi no início, para viabilizar o seu projeto e que fosse também uma forma de estímulo para que isso se desse. Agora, o que vocês estão esperando dessa mudança legislativa antes de ir para o primeiro intervalo? O que vocês estão esperando dessa mudança legislativa da criação de um mercado regulamentado no Brasil? Porque nos Estados Unidos não existe ainda, os Estados Unidos é o primeiro mercado do mundo em termos de mercado financeiro, não existe ainda uma regulamentação de crédito de carbono. Na União Europeia também ainda é muito incipiente. Não temos sequer um preço unificado dos créditos de carbono mundo afora, não existe uma bolsa disso. Crédito de carbono na Europa vale 100 euros, se não me engano, aqui no Brasil, algo como 7 euros, mais ou menos. O que vocês esperam dessa legislação que poderia mudar o jogo até o final do ano do mercado de crédito de carbono e o que o mercado do óleo de palma está esperando acontecer? Então, para você ter uma ideia, a BBF, em 15 anos de existência, já plantou mais de 11 milhões de árvores. Então, olha como seria significativo, independente se é 2, se é 3, se é 7, que a gente recebesse isso para que a gente pudesse desenvolver mais tecnologia, mais pesquisa, ampliar esse cultivar. Mas o que a lei vem nos trazer é justamente isso. Eu sou otimista nesse ponto. É o início de discussão. A gente sempre vai ter alguma coisa que, eu poderia ser assim, poderia ser assado, mas nunca ninguém fez. Então, a lei é alguma coisa que era reivindicada há muito tempo. Olha, eu lembro de 2008, quando eu fundei a empresa, já existia a possibilidade da gente negociar crédito de carbono. Então, nós estamos em 2023. Se isso vier a acontecer agora, não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Não tem como ter um crédito retroativo. Isso também vai depender de como for escrito. Então, essa lei é muito mais importante do que a gente está vendo na mídia. Uma lei fundamental. Fundamental. Pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo completamente. E eu quero te dizer uma outra coisa, se eu tenho esse tempo ainda antes do intervalo. A palma, ela produz 38 folhas por ano. Cada árvore emite 38 folhas por ano. Cada folha pesa, em volume de 50% de umidade, 6 quilos. São 143 árvores por hectare.
Veja que toda vez que o cultivar ele precisa ser retirado do fruto, ele corta uma folha e ela fica no chão, como recomposição de solo, orgânica do solo. Você imagina se essa biomassa pudesse ser precificada de uma forma, quanto dinheiro a gente não vai estar podendo levar? Não só mais o fruto para a indústria, mas o fruto e a folha, a biomassa. Por quê? Porque o modelo que a Europa está adotando, eu sei que você é italiano, para fazer o querosene de aviação sustentável é um processo de gaseificação, que é o gas to liquid. Então, queima-se a biomassa e depois transforma em líquido, que é a mesma coisa que eu expliquei do etanol, das duas moléculas de carbono, chegando nas 18, 20 moléculas. Então, olha quanto de riqueza, de possibilidade que nós temos hoje que não estamos aproveitando. Último ponto, considerando tudo isso, investidores estrangeiros no Brasil interessados nesse segmento, nessa atuação. Já temos ou eles também estão aguardando uma legislação mais eficaz e mais clara para poder precificar também e calcular qual seria o ganho? Ou já tem alguém que está avançando nessa, ou também a legislação de propriedade de terra que limita também a possibilidade do estrangeiro adquirir terras no Brasil? Como que os gringos estão olhando para esse segmento no Brasil? Olha, a questão de terra eles não estão muito preocupados porque o que eles querem mesmo são parceiros. Então, por exemplo, empresa como a BBF, o investidor internacional, ele prefere muito mais dar o dinheiro para a BBF para que a gente possa expandir e produzir, por já conhecer, já estar no mercado, do que ele mesmo empreender, comprar terra e querer, ainda mais com essas dificuldades que você mesmo citou, que é proibido comprar terra. É uma questão constitucional. Exato, né? Então, exato. Mas tudo depende do arcabouço jurídico. Então, a gente tem uma lei fundiária da questão da palma de sustentabilidade que é fantástica e já está aí para a gente mostrar para o mundo. Agora, se a gente conseguir mostrar que tem um mercado doméstico constituído, tudo vai fluir mais fácil. Claro, então o Brasil seria a vanguarda, não só na produção, mas também no consumo. Vamos para um rápido intervalo, gente, já voltamos 2 minutinhos para continuar nossa conversa sobre combustíveis do futuro. Então não saia daí que voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou!
Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre biocombustíveis. Estamos aqui com o Milton Stigl, que é CEO, fundador da Brasil Biofuels. Milton, a gente estava falando da importância desses combustíveis alternativos, desse futuro dos combustíveis. Antes de voltar à questão legislativa, só queria retornar um pouco o nosso papo sobre o impacto no Brasil dessa revolução verde, de fato. Porque no Brasil temos um problema de desmatamento histórico, crônico, que atinge também a imagem brasileira, afeta negativamente a imagem do Brasil internacionalmente e pode criar problemas também para os produtos brasileiros, inclusive para o próprio biocombustível, nos mercados internacionais. O biocombustível da Indonésia, de vários países do Sudeste Asiático, está sendo boicotado pelos europeus, é proibida a exportação, ou melhor, a compra de biocombustível ou de óleo de palma nesses países no mercado europeu. Como que o Brasil pode evitar de ter o mesmo problema? Temos uma legislação muito forte, mas temos também uma legislação ambiental que é a mais dura do mundo. Nosso Código Florestal é extremamente rígido e mesmo assim temos problemas de imagem lá fora. Como que o Brasil poderia reverter esse jogo e ganhar essa batalha da imagem, essa batalha do marketing internacional no caso do óleo de palma? Exato. O que o mundo às vezes desconhece é que a gente tem uma extensão territorial gigantesca dentro do bioma amazônico. Essa questão também é a distribuição das populações dentro desse próprio bioma. Então são 30 milhões de pessoas que estão dentro da Amazônia hoje, que eu chamo de guardiões da floresta. Se você pegar, por exemplo, o estado do Amazonas, ele tem mais de 90% da sua floresta primária preservada. Gente, isso é maravilhoso. O estado do Pará também tem hoje 65% a 70% das suas áreas naturais preservadas. Então, o que nós precisamos fazer é justamente mostrar ao mundo que o Brasil já lá atrás identificou a forma para que a gente possa restabelecer a ordem. Por quê? A partir do momento que a pessoa consegue ter uma empregabilidade, que ela consegue ter uma carteira assinada, que ela consegue ter direito a plano de saúde, a receber o salário no dia certo, as questões sociais, elas se transformam. Eu não posso acreditar que alguém queira que o filho vá ser garimpeiro. Olha, eu tenho um filho, eu vou criá-lo para que ele seja garimpeiro, com todo respeito aos garimpeiros. Mas eles existem justamente por causa da escassez de oferta de trabalho que existe nessas regiões. Então, a palma, ela é extremamente interessante, é como se fosse a solução criada para um problema gerado. A gente tem hoje a possibilidade de, dentro de um ciclo virtuoso que eu chamo, de ter as pessoas que cuidam dos palmares, as mulheres que são as grandes hoje tocadoras dos pré-viveiros e viveiros, que são trabalhos sensíveis, onde você tem uma sementinha com um pequeno embrião, né? Ele é muito sensível conforme você planta. Se você quebrar aquele embrião, aquela semente que custa $1,50 vai para o lixo. Então, as mulheres têm sido muito mais eficientes do que os homens nesse trabalho. Depois nós temos a área dos cultivares, como falei, e depois da indústria. Mas nessa indústria você tem tanto as pessoas que operam caldeira, os operadores de tratores, de máquinas. Então, olha quanta formação de mão de obra você tem dentro de um único ciclo produtivo. Fora isso, você ainda tem a parte química, da indústria química, para transformar isso em combustíveis de segunda ou terceira geração, que é como chamam.
Então, assim, gente, se a gente resolver o problema do emprego, nós vamos automaticamente parar com o desmatamento e parar também com o garimpo ilegal. Isso tudo vai deixar de acontecer porque a pessoa vai preferir muito mais poder entrar no ônibus, ir para o seu trabalho, executar os seus e ter o seu retorno seguro em casa e receber o seu salário, do que se expor em ambientes hostis. Ou as pessoas acham que quem se embrenha no meio de um garimpo não está exposto a uma malária, a uma picada de cobra, a um outro animal peçonhento, que seja. E as consequências legais também, porque é legal o garimpo, né? Então, exato, pode ser preso. Né? Exato, que essa estabilidade que a pessoa vive, da incerteza do amanhã. Pois é, mas vocês já têm casos concretos onde a palma está sendo cultivada no Brasil, essas extensões, onde já teve uma reversão nessa situação mais complicada social? Ou seria isso uma proposta para as regiões mais remotas da Amazônia, onde há problemas de garimpo? Há casos concretos dessa mudança social? Sim, sem dúvida. Tanto em municípios pequenos, isolados, como em municípios maiores, integrados. É virtuoso a transformação que a cultura da palma promove nessas regiões. Eu sempre digo, a questão de você poder ter a certeza e a precificação do seu trabalho dado num período longo, porque veja, a palma não é uma cultura que você planta hoje, amanhã colheu, você não sabe se o empregador vai querer plantar de novo. Não, uma vez que você botou aquela sementinha ali, você sabe que pelos próximos 30 anos... Vai ser aquilo. Exato. Perfeito. Agora, Milton, a outra questão também interessante é sobre a produção de energia elétrica com combustíveis alternativos. O óleo de palma poderia ser utilizado para isso também, ou seria outro tipo de indústria, não faz sentido para esse específico combustível? Porque uma das revoluções do transporte público, do transporte urbano no futuro, é o carro elétrico. Mas para o carro elétrico ser produzido, precisa de energia também. Na Europa, a energia elétrica é produzida queimando carvão, queimando petróleo, gás. O biocombustível da palma poderia ser utilizado nesse aspecto também, ou não faz sentido para a produção de energia elétrica? Olha, nos sistemas isolados, o modelo que a BBF trouxe, ele foi revolucionário. Então, como que nós operamos, por exemplo, num ambiente de 24/7? A gente tem as unidades extratoras de palma produzindo um bagaço que é 24/7, diferentemente da cana, a palma produz o ano inteiro. Esse acúmulo de biomassa do bagaço da palma, ele vai para uma caldeira e gera energia elétrica, exatamente como é numa usina de açúcar e álcool. Só qual é a vantagem? Sim. Só para eu completar o raciocínio para você ver como é. Nós temos um motor estacionário grande que trabalha com óleo vegetal puro. Então veja, no momento que eu preciso fazer uma manutenção em turbina ou na própria caldeira, eu vou interromper isso numa programação de manutenção e eu inicio a produção com óleo vegetal sem interromper a geração de energia para o município que depende de nós, porque eu estou no sistema isolado. Não é? Eu não estou no sistema interligado onde eu posso avisar o operador do sistema, olha, eu vou parar... Aumenta a carga. Aumenta a carga. Não. Sim. Então, assim, isso é tudo integrado. E qual é a vantagem disso? Você lembra da greve dos caminhoneiros? Opa. O nosso modelo não era impactado por isso. Por quê? Todo cluster ele é independente. Pois é, e quantos municípios hoje dependem, por exemplo, do óleo de palma? Se há um número de municípios ou só sistemas, só pequenos vilarejos isolados que dependem para a produção de energia elétrica do óleo de palma? Não, hoje a BBF tem leilões contratados, nós temos 38 térmicas, né, que 25, 26 já estão em operação e algumas em construção para entrar em operação ainda esse ano. Mas o interessante é esse ciclo combinado que você tem para oferecer. Então, a gente ouve o pessoal dizendo assim, mas o diesel é difícil você conseguir substituir o diesel na Amazônia, porque as árvores são muito altas, para você fazer painéis solares na Amazônia, às vezes você tem que abrir uma área maior do que o município que você vai atender. Tem esse ponto também. Só que também a questão da Amazônia, ela leva a alguns enganos de raciocínio, porque as pessoas acham que, por ser um ambiente quente, que as placas solares vão ter um desempenho bom. Placa solar não funciona à base de calor, funciona à base de luz. E o nome em inglês da floresta amazônica é rainforest, fica nublado, chovendo direto. Então, assim, as eficiências são baixas. Aí o que você precisa? Ampliar o número de placas solares para você fazer o mesmo atendimento e colocar junto a elas baterias. Um processo caríssimo, que dá muita manutenção, que em áreas isoladas já tiveram outros experimentos, não funciona.
O modelo que a gente traz, ele é fantástico. Por que eu digo isso? Porque nesses municípios pequenos, onde não cabe você colocar uma unidade produtora do óleo, ou seja, uma indústria esmagando o fruto, você escoa o óleo pelas calhas fluviais que já existem na floresta amazônica, que são as rodovias da Amazônia, que são as calhas fluviais. Então você pega motores, que são simples motores geradores, que é da vida toda, que são os grupos que trabalham com diesel, já existem fabricantes que dão 100% de garantia para que eles rodem 100% com biodiesel. Então, essa solução que nós trazemos, ela é muito eficiente e é a mais barata. Claro. Agora, só para a gente entender também, vocês têm uma planta em construção na Zona Franca de Manaus, né? Vocês estão construindo uma planta lá. A Zona Franca de Manaus, ela está sendo, assim, não digo atacada, mas pelo menos questionada sobre sua existência, especialmente no âmbito da reforma tributária. Seria possível atuar desse jeito? A operação da BBF continuaria eficiente caso a Zona Franca de Manaus parasse de existir, se aplicasse os impostos que aplicam em todo o resto do Brasil? Ou você acha que a Zona Franca de Manaus é fundamental para que a BBF e outras empresas, claro, possam continuar operando? Eu não vou querer ser chato, mas vou ter que dar a mesma resposta. Vai depender muito do que tiver na lei, porque se a lei isentar esses combustíveis de segunda geração de uma carga tributária pesada, como é para os fósseis, a Zona Franca ela fica meio sem função. Né? Mesmo que não parasse de existir, a sua atividade seria isentada de imposto. Nós escolhemos a Zona Franca porque nós temos polos produtores no Pará e em Roraima. E Manaus é como se fosse um meio termo ali para justamente alcançar através das balsas. E se eu posso te dar um spoiler aqui na nossa fala, essa questão dos transportes fluviais, porque nós dependemos muito desse transporte, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, começamos a desenvolver um combustível que pudesse ser usado nas embarcações 100% renovável. Nós fizemos um trabalho nos últimos 2, 3 anos com uma empresa norueguesa, onde a BBF tinha o compromisso do desenvolvimento do combustível e essa empresa norueguesa que faria os testes e as análises, conta que é uma grande empresa de navegação, para entender qual seria o melhor resultado das opções que nós levaríamos aos laboratórios. E esse ano, agora em julho, nós conseguimos o resultado mais adequado, perfeito, num custo de combustível para a navegação muito próximo do que é hoje feito com o diesel marítimo. Não sei se você sabe, mas o diesel marítimo é carregadíssimo de enxofre, polui demais. Então, assim, essas questões que nós estamos trazendo mostram a nossa vanguarda também em pesquisa. Porque, uma vez isso acontecendo, nós vamos garantir para aqueles que comprem tanto o diesel verde quanto o querosene de aviação sustentável, que nós possamos fazer a cabotagem com um combustível 100% renovado, ou seja, entregando com carbono zero até a origem do porto onde a gente descarregar. O que eu estou dizendo é que eu posso levar isso para a Bahia, eu posso levar para o Ceará, eu posso levar para o Porto de Santos, para o Rio de Janeiro. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo bem interessante, para que a gente não tenha um combustível verde produzido na Amazônia, mas quando carregado com combustível tradicional. Exato. Agora você falou de Santos, da Bahia do Ceará, mas essa solução energética, a questão do combustível verde, é factível, é aplicável no resto do Brasil? Porque o bioma amazônico é limitado à Amazônia Legal. Aqui no Sudeste, por exemplo, temos outro tipo de bioma. A palma cresce aqui também, é a mesma característica, ou é limitada a produção àquela região, eventualmente o consumo também àquela região? A sua pergunta é excelente, porque, na verdade, o óleo de palma precisa de uma pluviosidade muito alta o ano inteiro e não pode ter temperaturas abaixo de 18, 19 graus. Então, é difícil em outra região do mundo que não seja na linha do Equador. Mas o que é importante? Quando você tem um sistema de cabotagem, quando você tem um sistema que você pode também agregar um combustível renovável, você está descarbonizando essa questão logística. Porque lembre também os seus ouvintes, espectadores, que o diesel produzido nas refinarias, quantas refinarias tem? São 13. Quantos postos de gasolina? Como é que esse combustível chega nos postos? Também por essa questão logística, tem que rodar. Então, assim, ninguém encosta um carro numa refinaria para abastecer. Então, essa questão de você ter uma biorrefinaria e você garantir ao seu cliente que o biocombustível que ele receber também está sendo transportado por um biocombustível 100% renovável,
é revolucionário, é transformador. Agora, Milton, ampliando um pouco o nosso discurso sobre a questão, de novo, dos transportes e das soluções que estão sendo prospectadas para o Brasil. Temos no Brasil uma grande empresa do setor dos automóveis, que é a chinesa BYD, que está se instalando na Bahia. Ela vai começar a produzir carros elétricos. Ao mesmo tempo, há uma forte crítica por parte de a própria Anfávia, né, mas de outros produtores e de algumas associações, de que o carro elétrico poderia não ser a solução para o Brasil, e sim um carro híbrido flex, ou seja, com biocombustível, no caso do etanol, mas poderia ser eventualmente outro biocombustível, e um híbrido, ou seja, que pudesse misturar as duas coisas. Uma tecnologia que os chineses hoje não têm ainda, tanto que eles querem até criar um centro de pesquisa em Salvador para desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil. Qual que é a sua opinião? Qual que é o futuro da combustão, ou melhor, qual que é o futuro do transporte, né, da energia utilizada pelo transporte público e particular no Brasil? É a combustão de biocombustíveis junto com o híbrido? É só o elétrico? O que você está olhando para o futuro? Não, essa resposta é fácil. O 100% elétrico não é solução para o Brasil. O Brasil tem sim um sistema já implementado de abastecimento 100% etanol, que é fantástico. A gente tem as questões do carro híbrido a etanol, que é uma solução muito mais verde do que o 100% elétrico, que as pessoas não sabem, mas um carro elétrico, ele depende de mineração. Você tem que cavocar a terra e tirar os minérios dali para você poder fazer as baterias e todo o sistema que opera. E isso produz CO2. Exato. E quanto que o álcool é 100% renovável. Ele é um grande sequestrador de carbono. Vamos dizer o seguinte, se a cultura seja da cana ou seja do milho, ele promove uma renovação daquilo que ele emite e daquilo que ele tira do ar de CO2. Então, assim, eu não vejo dificuldade para o Brasil entender que o remédio que o europeu, que o asiático... Veja, você falou do chinês. O chinês tem 80% da sua energia oriunda de carvão. Então, para eles, todo mundo chegar à noite em casa e engatar o carro na tomada, ótimo. Agora, imagina o Brasil tendo que fazer um investimento enorme depois para dar suporte ao sistema para todo mundo numa cidade como São Paulo, que nós vivemos, e chegar todo mundo em casa às 7, 8 horas da noite e engatar os carros na tomada. O que vai acontecer com esse sistema? Na Alemanha já tem problemas de alguns bairros que estão começando a ter problemas de estabilidade energética pelo excesso de carros elétricos que já estão presentes. E ainda estão falando de uma porcentagem pequena da população que tem carro elétrico. Imagina no Brasil o que aconteceria com o nosso sistema, que já é bastante complicado, né? Então você acha que não é essa a solução? E por que então... Posso dar um exemplo, claro, para você essa semana? O PLD, que é o preço de liquidação das diferenças do setor elétrico, não sei se estou sendo técnico, mas... Não, por favor. Ele sempre esteve no piso. Ele saiu do piso, foi para R$232 agora por causa desse pico de calor que deu, gente. Porque o consumo de ar-condicionado. Subiu demais. Então agora você imagina uma questão dessa, porque é na veia, é consumo na veia. Você imagina uma cidade que nem São Paulo, desculpa insistir, mas todo mundo chegando à noite, o sistema entra em default. Nós vamos precisar colocar as térmicas em operação. Qual é o combustível das térmicas? Fóssil. Você entende? Então, olha que loucura. A China tem 80% do carvão como base de geração de energia. Ela optou por botar realmente, já que está poluindo, né, as usinas de carvão, já que polui o meio ambiente, eu vou tirar o gás do escapamento dos carros e vou fazer elétrico. Faz sentido para o chinês. Agora, para nós, que tem uma matriz energética mais limpa do mundo, quer dizer, eu vou reduzir a hidráulica solar, eu vou até botar térmica fóssil para suprir o carro elétrico, que não vai gerar um emprego aqui no Brasil? Não faz sentido isso. Pois é, e só para terminar, porque infelizmente tem muitas outras perguntas, mas o tempo aqui é tirano. Por que você acha, então, que no Brasil está todo mundo obcecado, diria, né? Todo mundo olhando apenas para o carro elétrico, todo mundo até apaixonado por essa solução, quando de fato não é, evidentemente, como você está falando, mas como outros também falam, a solução ideal para o Brasil? Qual que é o problema que as pessoas não conseguem ver, enxergar, que o carro elétrico não é a solução para o país? É porque, na verdade, as pessoas elas recebem um monte de informação, então elas acham que aquele carro que não emite nenhuma fumaça, que não tem nenhum barulho, então dá realmente assim, uma expressão de que você está contribuindo para transformar um mundo melhor, ou seja, estou deixando de emitir aqui, estou deixando de queimar combustível fóssil. Mas se as pessoas entendessem que o Brasil tem na sua gasolina 27,5% de etanol, que nós temos dentro do nosso biodiesel 12% do nosso diesel, 12% de biodiesel, que nós podemos ampliar isso
e que efetivamente o etanol em combinação com o motor elétrico será muito mais, ou seja, cada vez que você frear o seu carro, você está carregando a bateria, cada vez que você funcionar o motor, você está carregando a bateria. É uma solução muito melhor, porque o europeu não tem essa produção de etanol que nós temos, o chinês não tem essa produção que nós temos. Então, assim, o que nós precisamos entender é que o remédio ele é bom, mas ele é bom para cada tipo de doença. Se eu tenho um problema X, eu não posso me tratar com um problema de diabetes que é Y. Então, o que nós temos que entender é que o Brasil tem a sua própria solução para as suas dores. E a nossa solução é muito mais limpa que a do resto do mundo. Perfeito. Então, o Brasil tem uma solução própria que os outros não podem nem querendo aplicar. Último ponto que eu queria te perguntar, quanto que os órgãos públicos ajudaram o Brasil, estão ajudando nessa revolução tecnológica de combustíveis do futuro, quanto que a Embrapa, por exemplo, que muito ajudou, por exemplo, o Centro-Oeste a se tornar um grande produtor de soja e de commodities agrícolas, está ajudando ou ajudou o trabalho de vocês, o trabalho do setor de produção de palma para criar combustíveis? Ou foi algo que não dependeu de uma pesquisa feita por órgãos públicos? Como é que vocês atuaram no passado e como é que vocês vão atuar no futuro? Essa é uma pergunta boa para eu explicar para quem está nos assistindo, porque eu não tenho curso superior, não sou formado em nada, mas eu tive sucesso em plantar palma. Sabe por que eu tive sucesso? Porque essa legislação que o Brasil fez, o governo federal, a Casa Civil, o Ministério da Agricultura e de Ciência e Tecnologia, junto com quem? Você falou o nome, Embrapa. Então a Embrapa foi lá, classificou as áreas degradadas, quais tinham aptidão para cultura e dividiu em 3, em regular, preferencial e marginal. Eu só planto na área preferencial, ou seja, a Embrapa me dizendo, aqui você pode plantar que a palma vai produzir dentro das expectativas do cultivar. O que aconteceu? Êxito. Então, isso é extremamente importante. Não é que eu simplesmente recebi uma informação seguinte, essa área aqui, ela está degradada, você pode plantar o que você quiser. Não. O governo federal empenhou uma das maiores empresas hoje do agronegócio do mundo, que é a Embrapa. Seus técnicos foram lá, fizeram um estudo profundo. Por isso que essa lei começou em 2006, 2007, todo esse mapeamento, e só foi publicado em 2010, pela seriedade da Embrapa. E hoje a gente tem certeza que quando você põe uma semente ali naquele georreferenciamento por satélite que a Embrapa indicou que a área é preferencial, você vai colher frutos. Então, com certeza, a Embrapa deu uma ajuda para esse setor e para todo. Perfeito. Milton, eu teria muitas outras perguntas para você, mas infelizmente nosso tempo aqui se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo. Milton Stiga, o CEO do grupo Brasil Biofuels, BBF, muito obrigado mais uma vez por sua participação hoje aqui no BMC Talks. Eu que agradeço e espero poder voltar outras vezes. Com certeza voltaremos a falar após a aprovação desta mudança legislativa sobre como vai ser o combustível do futuro aqui no Brasil e quem sabe no mundo também. Então, gente, nos veremos com o Milton em próximas ocasiões. Muito obrigado a todos pela participação hoje aqui no BMC Talks. Continue na programação aqui da BMC e nos vemos na semana que vem com mais um papo com um convidado especial. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.